Então, a nossa reunião de hoje, do estudo sobre a mediunidade, do livro Diretrizes de Segurança, né? Do Divaldo Franco e Raul Teixeira. E hoje, dia 17/10, nós vamos começar, então, nossos estudos. Vou abrir aqui uma página do Fonte Viva para iniciarmos a reunião. Humanidade real. Eis o homem. Pilatos, em João, capítulo 19, versículo 5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Quer falar alguma coisa, Lucas? Pode ser. Esse texto de Emmanuel, ele pegou essa passagem da fala de Pilatos, apresentando Jesus, né, à multidão, antes do martírio final, como um homem. E Jesus realmente veio como um homem para a gente. Ele desceu de sua grandeza espiritual, né, para nos conceder a oportunidade de conhecer o amor transcrito no seu evangelho. E Emmanuel chama atenção justamente para esse lado homem de Jesus, como modelo, como guia para toda a humanidade. Como está no Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que nós temos conhecimento aqui na Terra? E os Espíritos respondem: vê de Jesus. Ele é o arquétipo, né? É o modelo primordial de humanidade. E por isso também se fala no homem novo, no filho do homem. Por que se referem a Jesus como filho do homem? Porque é o protótipo de humanidade, né? Fala homem, mas com a humanidade inteira, né? Não é só homem, mulher também. Refere à humanidade. É filho do homem porque é o resultado final do ser humano. Isso é muito interessante quando a gente para pensar, porque, ora, nós não somos seres humanos, não somos seres pensantes, temos esse corpo com forma humana, já não somos humanos, não conquistamos a humanidade. E o que esse texto relaciona é justamente que nós ainda precisamos nos atentar e nos dedicar muito para aprimorar os nossos sentimentos, a nossa vida, para conquistar um grau de humanidade mais elevado. Nós ainda estamos muito próximos da animalidade. Então a gente ainda precisa se dedicar para conseguir atingir essa humanidade que Jesus veio nos mostrar. Engraçado que o livro que eu estou lendo, né, há 2000 anos, ele fala o que aconteceu, né, com Pilatos depois da morte de Jesus, né? Ele veio contando. Eu achei interessante que eu nunca tinha percebido esse lado da história ali, né? Aí diz que ele
acaba sendo mandado para a África e lá ele acaba suicidando-se, né? Ele acaba suicidando-se. Mas as atitudes de Pilatos, a que mais chama a atenção da gente é a questão de lavar as mãos, né? Aí a gente está ligado uma coisa com outra. O que foi que fez Pilatos lavar as mãos? Né? Sendo que ele estava ali, com certeza era um homem cruel, acostumado a matar. O que teve de Jesus, de especial, que fez com que Pilatos titubeasse? A verdade é essa, que ele era uma pessoa, Pilatos era uma pessoa que, assim como era comum, né, no meio lá dos romanos, ele era supersticioso. E teve alguma coisa de Jesus que chamou a atenção dele, né? Que fez ele ficar temeroso. E aí, o que acontece aí nessa falazinha de Emmanuel? Inclusive, há 2000 anos é do Emmanuel, né? É um livro do Emmanuel, né? E ele veio, foi justamente assim, a atitude que era na época, as atitudes que eram consideradas de homem, tá, Lucas? Como você colocou desse ponto de vista aí, vamos pegar esse ângulo que você falou. As atitudes que ele coloca como sendo as atitudes de homem seriam atitudes de guerra, de luta, né? Ele seria o quê? Uma pessoa que teria revidado ali, era uma pessoa que teria que morrer, assim, lutando, esbravejando, né? Xingando todo mundo, e foi justamente o contrário que Jesus fez. Tudo que na época as pessoas achavam que era fortaleza, Jesus fez o contrário. Então, assim, engraçado que ele deixou isso pra gente. Ele falou assim: se eu fiz, vocês também serão capazes de fazer, né? Então, essa coisa da humanidade de Jesus que você chamou aqui, que você teve como ângulo, né, como ideal humano, que seria Jesus, o ideal humano, né, daquelas atitudes dele, acabou assustando Pilatos, que era o cara com todo o poder ali naquele momento. Então ele achou melhor o quê? Vou me neutralizar. Ou seja, eu vou sair ali de fininho e vou lavar minhas mãos. Eu não vou me intrometer nisso, porque se morre esse cara e ele é um cara santo, eu estou fora disso tudo, né? Eu vou estar tranquilo. E aí chama a atenção da gente para uma coisa que a gente tinha falado da semana passada, que a gente vai responder pelo o bem que a gente deixou de fazer também, né? A gente nunca pensa desse lado, que é a questão assim, não, foi numa reunião essa semana que a gente estava falando, da questão de você, de muita gente, somente assim, diante da raiva, diante de pessoas que estão te provocando, então a pessoa só parar, né? E a gente estava falando a questão de não ficar só parado, mas de agir com uma ação contrária, fazer algo diferente, né? Mostrar algo diferente. E a orientação que a gente tem é essa, né? Não fica parado. Parece assim, eu estou me livrando aqui, eu não quero saber disso, eu não vou me envolver nisso. Mas se é um bem que a gente pode fazer, a gente tem que fazer, não é? A gente precisa fazer. Então, provavelmente o desequilíbrio aí de Pilatos depois, acabando no suicídio, né? Tenha começado por isso daí, a sua atitude de simplesmente lavar as mãos, de ter saído fora, né? Saído fora aí da responsabilidade dele. Então, eu tenho muito medo disso, de correr das minhas responsabilidades, sabe? É mais fácil a gente simplesmente falar assim, eu não estou preparado, não quero, não vou, e sabe, assim, fala assim, isso não é para mim não, né? Isso não é para mim não. E dentro da casa espírita a gente sabe que tem diversas funções, não é só, na sociedade, de um modo geral, a gente pode fazer qualquer coisinha pelo nosso irmão, né? Por mais miserável que nós sejamos espiritualmente e moralmente, há sempre alguma coisa que a gente possa dar um primeiro passo no caminho de fazer coisas boas, né? Pois é, essa foi a primeira leitura. Alexandra, quer fazer para a gente a prece inicial? Faço sim. Então, vamos. Vamos levar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir proteção, nosso frequentador do centro, nossa comunidade,
todos os frequentadores, os trabalhadores da casa, pedir auxílio aos nossos mentores, que continuam atendendo os nossos frequentadores, conforme o merecimento de cada um. Pedimos também, Senhor, que o Espírito de Luz nos intui, nos auxilie nesse momento, que possamos estar abertos para o aprendizado de Jesus e que possamos colocar em prática o que foi aprendido, Senhor. Pedimos o auxílio de todos os Espíritos de Luz e que pedimos permissão para dar início ao nosso estudo, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Nós paramos na 17, confere? Então, vamos. Existe mediunidade inconsciente? O Divaldo responde, sem dúvida. Kardec classificava os médiums genericamente em dois tipos, de seguros e inseguros. Dentro dessa classificação, os seguros são aqueles que filtram com fidelidade a mensagem. Aqueles que são automáticos, sonambúlicos, inconscientes, portanto, por meio dos quais o fenômeno ocorre dentro de um clima de profundidade, sem que a consciência atual tome conhecimento. Podem ser os médiuns conscientes, semiconscientes e inconscientes. Quanto às suas aptidões e qualidades morais, eles têm vasta classificação. Então, assim, já que eu li a primeira, a gente começa a falar aqui, né? Grosso modo, quando eu li, eu fiquei lembrando de como é o comportamento da gente ali na mesa, né? Da desobsessão. No primeiro momento foi isso que eu pensei, né? Tem hora que você lembra de tudo que você falou, e tem hora que você simplesmente apaga alguns momentos ali, algumas coisas, né, que você fala. Então, assim, eu até andei pesquisando um pouquinho aqui antes para ver se eu conseguia ler alguma coisa sobre isso, e tem um livro do André Luiz que ele vem relatando, né, dois casos, assim, uma médium que era um médium consciente e uma que era inconsciente, né? E era justamente assim, a questão mesmo dela se afastar mais, dar a esse espírito mais acessibilidade ali, né, ao corpo físico dela. Então, assim, o que eu me preocupei mais em passar para vocês é a questão do seguinte, que uma coisa que me deixou bem tranquila, uma vez que eu vi em uma palestra sobre hipnose, inclusive, que eles falavam o seguinte, a hipnose é perigosa, porque se você manda a pessoa pular de um prédio e se matar, ela vai lá e vai se matar, né? Então, eles estavam explicando que mesmo sob o efeito da hipnose, as pessoas não fazem aquilo que não está dentro do seu processo moral, né? Dentro do seu alcance moral. Vocês entendem isso? Então, assim, a mesma coisa acontece com o médium. Você é sonambúlico, né? Mas você não vai fazer ali nada que vai contra a sua moral. Aquele espírito, inclusive, você não vai ter consciência, não vai lembrar, mas você não vai ter esse perigo assim, a não ser que isso já esteja em você. Quem dá margem a isso tudo é você está entendendo? Assim como também no atendimento fraternal ali, né? No atendimento fraternal. Ou o espírito obsessor. Você tem um espírito obsessor, você só vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo que o seu espírito obsessor quiser que você faça, se você tiver propício a isso, tiver propenso, né, a isso. Então, ele vai ficar te sugerindo. Mas, se você definitivamente não quer fazer aquilo, você não vai fazer. A decisão é sua, a escolha é sua. Você pode ser influenciado. Tem alguém aqui, 24 horas, falando para mim assim, vai lá, Miriam, vai matar alguém. Se não está na minha índole matar, eu não vou lá e vou matar. Você está entendendo? Eu é que vou dar margem a isso, que eu vou alimentar isso ou não, né? Alguém quer falar alguma coisa mais a respeito dessa questão? Bom, então eu vou continuar aqui falando, né? Nesse estudo, eu vou até mostrar para vocês, quem quiser aqui ver, tá
Inclusive eu abri, né, eu li primeiro um comentário sobre o Consolador, né? Tá, o Espiritismo responde, né? E o leitor pergunta aí, né, se existe essa mediunidade inconsciente. Então, aqui no Consolador, eles colocam assim, né, como o livro dos Espíritos, assim, quando a pessoa, o médium tem consciência de que está usando a mediunidade e quando não tem, certo? Porque na minha cabeça eu achava assim, que às vezes a pessoa, que era simplesmente a pessoa apagava, ela não sabia que ela estava fazendo aquilo. Mas conscientemente, você pode estar consciente e fazer algo que você não sabia que é uma mediunidade, né? Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Assim, por exemplo, eu tenho uma tia, eu já até falei isso lá no salão muitas vezes. Eu tinha uma tia que ela chegava, onde ela chegava, ela via uma plantinha bonita, né? Ela chegava e falava assim: Nossa, que plantinha bonita! E ela virava as costas, aquela plantinha murchava, todinha. Ela não tinha consciência que ela fazia aquilo, mas todo mundo da família sabia que ela tinha aquela habilidade, vocês estão entendendo? Que ela tinha habilidade de magnetização mesmo, de passar aquilo, ela mandava aquilo para a planta, né? E ela não tinha consciência disso. Ela estava consciente, mas ela não tinha consciência do poder que ela tinha a respeito disso, dessa transmissão de magnetismo, né? Então, assim, o que seria isso? A consciência, não consciência, né? No primeiro momento que eu li aqui, eu achei que era isso, assim, a pessoa faz alguma coisa e não lembra, não sabe, ou ficou sob domínio de alguma coisa, não é isso, é a questão de você ter a claridade de estar usando ou não aquilo, de ter uma habilidade de dominar aquilo ou não, vocês estão entendendo? Eu acho que tem mais a ver com essa questão mesmo de você ter a capacidade de controlar isso daí, né? Miriam, às vezes as pessoas falam assim, fulano tem um olho ruim, e não é nada mais do que a mediunidade, né? Mas você já deve ter visto, né, Alexandre, algum com essa habilidade. Sim, sim. É, Fulano tem a mão ruim, fulano só olhar para as coisas morre. Então, essa minha tia tinha essa capacidade de fazer isso, sabe? Era impressionante. E todo mundo da família sabia. Quando ela chegava, eu tinha umas tias que até escondiam determinadas plantas, sabe? Então, quer dizer assim, a coitada da minha tia era tão simples, era uma mulher simples. Ela desencarnou já, uma mulher muito simples, mas ela, na sua simplicidade, ela não sabia o poder magnético que ela tinha. Olha só, né? Que se ela tivesse um estudo, uma preparação para isso, ela poderia ali trabalhar numa coisa muito maior, aí, uma cura, né? Numa coisa bem mais complexa. E é isso que acaba acontecendo, né? Então, assim, a questão de você, conforme você lida com a sua mediunidade, você ter consciência de que você sabe lidar com ela, né? É isso que a gente no estudo tenta diminuir o máximo possível. Vamos cada vez mais tentando lidar com a mediunidade de forma consciente, né? A gente vai, o objetivo desse estudo aqui é esse, tá certo? Então ele coloca aqui, ah, fala. Mas seria o quê? Tipo, seria canalizar essa energia e trabalhar ela para o bem? Ou seria uma questão de afinidade? No caso da minha tia, Assim, no caso dela, ela às vezes não tinha nem consciência do que estava fazendo. Se ela soubesse, ela conseguia canalizar e utilizar para o bem, a procura que você falou. Ou depende da afinidade da pessoa com os espíritos. a gente já viu aqui, né, que a questão da afinidade dos espíritos aí, ela é uma outra coisa, que a questão do magnetismo, ela é separada, né? A gente deve falar sobre isso mais tarde, assim, mas o que seria isso? Não é porque ela chegou na casa de uma irmã e fez aquilo, porque ela tem afinidade com a irmã, não é isso, você tá entendendo? Ela tinha essa habilidade, onde quer que ela chegasse, ela tinha essa habilidade,
né? A questão da afinidade dos espíritos é assim, você está numa mesa de, por exemplo, você está numa mesa de obsessão, tá? Então, você tem vários médiums ali, certo? Então, o espírito ele vai se manifestar naquele que ele conseguir ter mais afinidade energética. Ele vai chegar ali, se ele chegar no médium que ele tiver mais ali acesso, ele vai ter vai ser melhor até. Você está entendendo? A questão da comunicação. Porque, assim, eu me lembro uma vez que eu me lembro uma vez que pediram para eu fazer, que eu tinha um espírito lá que queria se manifestar, que queria falar. Era um espírito, assim, que ia trazer uma mensagem muito boa para ali. Mas naquele momento eu imaginei, talvez que eu não fosse a pessoa mais adequada para aquilo, mas foi direcionado para mim. E eu me lembro que eu gastei uma energia louca, que o espírito mal conseguia falar, assim. Ele estava, inclusive, respirando, assim. Foi difícil até para respirar. Por quê? Porque a sintonia não estava ali muito ajustada, você está entendendo? Eu me lembro disso. Então, assim, é claro, se você vai ter uma sessão de desobsessão hoje à tarde, os mentores daquela casa, eles vão direcionando aquele estudo, você está entendendo? Então, eles têm ali, eles vão contar com, por exemplo, eles vão contar com o Alexandre, eles vão contar com o Lucas, eles vão contar com a Miriam. Até quem vai atender vai sendo direcionado, tá certo? Eles vão direcionando para quem é que vai atender. E isso aí é por quê? Qual é o melhor mecanismo aqui? Quem é o melhor, vamos dizer, o condutor que vai ser melhor para atender, não é? Por que isso? Na própria passagem que eu vi aqui, que eu estava lendo sobre essas pessoas que estavam ali, sobre duas pessoas da psicofonia que estavam recebendo esses espíritos, uma consciente, a outra inconsciente, tá? Até o corpo fluídico, o corpo físico da pessoa que está deixando aquele espírito se comunicar, ele interfere ali, dando o que a gente chama de passe anímico, não é? Vocês já sabem o que é isso. O que é o passe anímico? Você dá um choque naquele espírito, né? Você ajuda. Então, o que eu percebi na leitura é que uma que estava consciente, ela ajudava nesse choque anímico. É como se ela tivesse assim acalmando aquele espírito, se ela tivesse melhorando os ânimos daquele espírito e, por outro lado, não deixava que ele falasse tudo o que ele queria falar, tá entendendo assim? No sentido de, ele estava xingando, ele estava brigando, aquele espírito continha mais, tá certo? A outra, que era a médium que era inconsciente, ela deu mais liberdade para aquele espírito. Não é que aquele espírito ia fazer coisas que aquela médium não aceitasse, não é isso, tá entendendo? Mas ela deu mais autonomia àquele espírito. Tanto é que, às vezes, eu tenho certeza que a Alexandra já teve isso, que ela deu uma passividade que falou lá, e depois ela não lembra. Eu tenho consciência de que isso eu já fiz várias vezes, que às vezes eu me lembrava de algumas coisas, às vezes eu não me lembrava, não é? Então, assim, para você ver o grau ali de interferência do médium consciente em cima da comunicação. Tá entendendo? Não é que ele vai passar dos limites, ele vai, eu vou pegar esse. Eu já vi gente fazer isso, tá certo? Eu tenho uma tia que ela, da passividade, eu me lembro que ela uma vez fez xixi, né? Sem comentar, assim, ela fez xixi, assim, na frente de todo mundo, assim, eu falei, ué, tia, mas por que isso? Porque eu estava nova, né, no espiritismo, eu não entendia muito bem, né, e ela falou assim, não, é porque eu peguei um erê, ela é da linha, né, do candomblé, e aí ela falou assim, eu peguei um erê, e aí ele fez xixi, eu deixei, né, então, assim, eu me assustei diante daquilo, mas veja bem, ela deixou, ela falou o quê? Que eu deixei, né? Eu deixei. Sempre tem ali a decisão do médium, né? E aí, quando a gente está num lugar que a gente está fazendo estudo da mediunidade, para você educar a sua mediunidade,
para você o máximo possível, tentar lidar da melhor forma possível com ela, você vê que você vai ali dar a comunicação para aquele espírito, mas o ideal é que você não deixe fazer um negócio desse, né? Aí, aos poucos, algumas pessoas não conseguem, Leandro. Você já deve ter visto algumas pessoas até lá do centro, que às vezes participam da nossa desobsessão, que ainda não sabem lidar com essa coisa da passividade, que é o espírito quer derrubar a pessoa, né? O espírito quer jogar a pessoa na parede, o espírito quer fazer aquilo, e ela ainda não sabe lidar muito bem. Conforme a gente vai caminhando no estudo da mediunidade, o nosso objetivo é o máximo possível a gente dar a passividade, orientar aquele espírito, ajudar aquele espírito de uma forma sem criar misticismo, sem criar, né, grandes coisas ali em cima disso. Lucas, quer falar alguma coisa? Senão eu acabo aqui o tempo todo falando sozinho, é ruim. Acho que voltando ao questionamento da Eliane, foi interessante que ela perguntou mais diretamente sobre o caso, né, dessa sua tia, falou que elogiava as plantas e logo elas morriam, né? E que você comentou que seria um magnetismo, né? Um poder magnético, energético dessa pessoa forte. E ele me perguntou como ela deveria, né? Então, utilizar essa energia, o que ela poderia fazer? Sobre essa questão do magnetismo, da energia que cada um tem, como você falou também, que é referido ao animismo, a responsabilidade, assim como mediunidade, da gente controlar, da gente disciplinar. Então, da mesma forma, ela tinha esse reservatório muito grande de energias que ela mesma produzia. Nós somos seres energéticos, né, que carregamos a eletricidade dentro de nós. Mesmo sem pensar em termos espirituais e do corpo perispiritual, o nosso próprio corpo físico, ele é controlado pela eletricidade. O nosso cérebro e o sistema nervoso que controla os nossos movimentos, os nossos corpos, é graças ao movimento elétrico, né? Tudo é devido à eletricidade. Então, da mesma forma, como um campo elétrico gera um campo magnético, essa pessoa, assim como há baterias e pilhas mais fortes que outras, há pessoas com maior potencial energético. Então, essa pessoa, a que a Miriam se referiu, tia dela, tinha um potencial energético grande, né? Como ela descreveu. Só que era voltado, digamos, para um polo negativo, assim como tem o polo positivo e negativo da pilha, em que ela sugava, de certa forma, né, a energia assim das plantas. Ou então, de alguma forma, perturbava a energia que não permitia que a planta se desenvolvesse, continuasse a viver. Assim como há pessoas que a gente conhece também que parece que sugam a nossa energia, né? Quando você conversa com tal pessoa, um colega, você sente, depois daquela conversa, meio cansado, assim, né? Aquela pessoa realmente pode ter, de certa forma, sugado a sua energia, que você produz e tenta manter. Ou então perturbado, de alguma maneira, a sua sintonia energética e magnética. Então, o que a gente deve buscar fazer é adequar as nossas energias de uma maneira positiva, ao invés de perturbar o ambiente, as outras pessoas, tornar o ambiente carregado negativamente, que a gente consiga influenciar positivamente, né? Então, como estamos tentando fazer aqui agora, aprimorando os nossos conhecimentos, estudando a mediunidade, para que a gente consiga reverter essa influência energética que todos temos sobre o ambiente, sobre as pessoas. Mas que isso vem principalmente com a nossa transformação íntima, né? E é o que trata justamente a pergunta seguinte, que Divaldo Franco responde, né? Não sei se dá tempo da gente ler agora também. Você acha que dá para a gente fazer? Acho que sim, pode Então vamos. começar pelo menos, né? Tem o médium inconsciente responsabilidade pelo que ocorra durante as comunicações? Divaldo responde:
O fenômeno é sonambúlico, mas a comunicação está relacionada com a conduta moral do médium. Este é sempre responsável pelas ocorrências, assim como em muitas obsessões, quando o indivíduo entra numa faixa de subjugação e perde a consciência. Ele parece não ser responsável pelo que se passa. No entanto, o é por haver sintonizado com aquele espírito que o dominou temporariamente. Está no Evangelho de Jesus o assunto colocado de uma maneira brilhante pelo Mestre, quando diz aos recém-liberados: vai e não tornes a pescar, ou pecar, desculpa, para que não te aconteça algo pior. Porque o indivíduo que não se modifica permanece numa faixa vibratória negativa e sintoniza com as entidades mais inditosas, portanto semelhantes. Colocando-nos no plano da mediunidade, a nossa vivência moral digna interdita o intercâmbio com as entidades frívolas. As entidades malévolas dificilmente se adentram na casa espírita, que por um padrão vibratório nobre, porque as defesas impedem que tais espíritos rompam as barreiras magnéticas. Mas a pessoa que se adentra sem o perseguidor deverá reformar-se enquanto está no ambiente espiritual. O que ocorre então? Tal indivíduo, em vez de acompanhar o doutrinador, de observar e meditar a respeito das lições que lhe são ministradas por uma viciação mental, continua com os mesmos clichês que trouxe lá de fora, ficando dentro do centro, porém ligado aos espíritos com os quais se afina, mantendo vinculação hipnótica telepática. Há pessoas que não conseguem orar e, quando vão orar, ocorrem-lhes pensamentos de teor vibratório muito baixo. Na hora da prece, são assistidas essas pessoas por lembranças de coisas desagradáveis, vulgares, sensuais, e não sabem compreender como isso lhe sucede. É resultado de hábito mental. Se nós, a vida inteira, jogamos para o inconsciente ideias depressivas, vulgaridades, criamos ideoplastias perniciosas, a nossa memória anterior ou subconsciente ficará encharcada daquelas fixações. Na hora que vamos exercitar um pensamento ao qual não estamos habituados, é lógico que primeiro aflorem os que são frequentes. Ilustremos melhor. Imaginemos aqui um vaso comunicante em forma de letra U. De repente, vamos orar ou sintonizar com os espíritos nobres. Pelo subconsciente vem a ideia, passa pelo consciente e desce ao inconsciente. Ao passar por ali, recebe um enxerto das ideias arquivadas e chega novamente à razão, influenciada pela mescla do que está em depósito. Se pegarmos um vaso que está com fuligem, com poeira, e colocarmos água limpa, ela entra cristalina, porém sai suja. Até que, se perseverarmos e continuarmos colocando água limpa, ela irá assear aquele depósito e sairá, por fim, como entrou. É necessário, então, porfiar na ideia, insistir nos planos positivos, permanecer nos pensamentos superiores. Somos sempre responsáveis por quaisquer comunicações, desde que somos o fator que atrai a entidade, que se vai apresentar graças às nossas vibrações e conduta intelecto-moral. É bem interessante isso, né? Porque é como um jogador compulsivo, né? Ele joga o tempo todo. É muito comum isso, assim, por exemplo, videogames em pessoas novas, jovens, né? Eles jogam, aquilo está saturando o pensamento deles. Eles ficam ali muito tempo naquele ambiente ali, né? Então, quando eles tentam fazer alguma atividade mais, lances daquele jogo vêm na cabeça deles, né? Como se fosse... entrou um pensamento que não é aquele que ele está acostumado, que ele está ali
mais direcionado. Aí acaba o quê? Que quando ele tenta pensar na outra coisa, ele vai ter flashes ali do jogo, do videogame. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa, se, por exemplo, na questão da sexualidade, na questão ali de um vício, né, uma bebida. Quando você tenta colocar um outro pensamento num campo vibratório diferente, é como se fosse assim um, um jogo, uma artimanha do nosso cérebro para a gente voltar para aquele antigo pensamento, entendeu? É bem interessante isso, porque eu confirmo isso daqui, eu já sei porque eu já tive isso. Eu sei desses flashes, assim, quando você quer mudar o pensamento, quer tirar daquele vício, daquela coisa, você vai ter flashes dele, né? É bem interessante. Então, de qualquer forma, o que que os espíritos nos orientam, né? Que a gente vai alimentar isso, alimentar um bom pensamento, né? Se você continua alimentando então o seu pensamento de coisas boas, uma hora isso vai sair, uma hora você vai purificar isso, né? Então tomar cuidado, porque nós como médiums, né, a gente tem uma suscetibilidade muito grande e a gente acaba alimentando esses pensamentos aí perniciosos, né? Você tem que tomar cuidado para não ter prazer nesse tipo de pensamento, de modo a você ficar ali, né? Numa escravidão mental, né? Na escravidão ali é como se fosse assim uma dependência psíquica, né? Daquela situação, tá certo? Alguém quer falar algo? Esse ponto que você trouxe, Miriam, é tão importante que Jesus se referiu a ele diretamente, quando falou sobre o pecado pelo pensamento, né? Que ele diz que está escrito, né? Quem cobiçar a mulher de outrem, né? Ou quem cometer adultério, pecou. Mas eu vos digo que aquele que já pensa nisso, ele já pecou. Aquele que deseja isso, pecou. Ou seja, trazendo essa importância que a gente deve ter com os nossos pensamentos. Vigiai e orai, fala disso também. Porque senão nós vamos continuar nesse ciclo de escravidão, como você falou. É o termo perfeito para isso. Nós nos tornamos escravos dos pensamentos que cultivamos. As próprias regiões de além-túmulo, né, no plano espiritual, são construídas pelas mentes dos desencarnados e dos encarnados também. Nós vamos moldando o ambiente ao redor. Então existem regiões infernais mesmo, existe um umbral cheio de sombra, abismos cheios de sofrimento, e existem regiões belíssimas habitadas pelos espíritos superiores, tudo por causa do hábito mental, de como eles vão moldando o ambiente ao redor. Então, não importa que a gente diga, né, que tenha liberdade, que tenha realmente essa liberdade de ir e vir, podemos ter um corpo completamente saudável, ir para onde quisermos, mas se estivermos ainda ligados ao vício, às paixões inferiores, quaisquer que sejam, nós não estamos livres. E foi para essa liberdade que Jesus veio. Para isso que Cristo nos convida à libertação. Como muitos dos apóstolos, eles foram presos, tirados a liberdade de ir e vir. Mas eles já tinham conquistado a liberdade verdadeira, porque aprimoraram seus sentimentos, seus pensamentos. Agora, com a retidão mental, com elevação espiritual. E o que ocorre, esse exemplo que Divaldo traz é perfeito do vaso, porque o que ocorre na nossa mente é exatamente como ele descreve, que a água pode vir limpa para o vaso, assim como os pensamentos, as palavras, alguém conversando com você, uma aula que você assista, ou seja, todos os pensamentos que estão vindo para a gente, que é o nosso consciente, que a gente está percebendo nesse momento ao consciente. Eles entram no vaso, que é a nossa mente. Mas na nossa mente existem camadas mais profundas, que é tudo aquilo que a gente não está pensando no momento, que a gente não se lembra, que a gente sabe, mas não se lembra.
experiências do passado, desde que nós éramos crianças, mesmo antes que nós somos espíritos, tivemos outras encarnações. Então, se este vaso, ou seja, no fundo desse vaso, que seria o nosso inconsciente, ele estiver muito sujo, a água pode vir muito limpa, pode vir uma lição maravilhosa, como uma lição de amor ao próximo de Jesus, e a água vai sair suja dali de dentro. Que por isso que há tanta deturpação do evangelho, né? Que se tornou em uma mensagem de exclusivismo, de sectarismo das religiões, e que não tem nada a ver com isso, que Jesus só fala de amor. É justamente por causa dessa nossa viciação mental, da nossa viciação dos sentimentos também. Então é preciso, no exercício da mediunidade, ainda de maneira mais acentuada, é preciso muito cuidado com os nossos pensamentos. Porque, como você tinha falado até antes da gente ler essa mensagem, mesmo que o médium seja inconsciente, ele tem responsabilidade daquilo. Mesmo que nós estejamos recebendo influências negativas, nós decidimos se vamos atender ou não. Esse é o médium consciente. Mas mesmo aquele que já não tem mais essa percepção do que está acontecendo com ele, é uma pessoa como se estivesse perturbada por alguma droga, por estar sem dormir por muito tempo, ela já não tem mais a mesma capacidade mental, mas ela tem a responsabilidade de não ter mais essa capacidade no momento, pelas suas decisões anteriores. E é o que ele comenta aí, quando já passa a um estágio mais grave de obsessão, que é a subjugação, quando o espírito obsessor agora já controla a pessoa, está subjugada pela vontade agora do espírito obsessor, não quer dizer que ela esteja sofrendo sem nenhuma responsabilidade da parte dela. A gente tem responsabilidade sempre. Esse é um aspecto fundamental e muito importante do Espiritismo, que sempre fala da nossa responsabilidade. Nós sempre temos responsabilidade. E é claro, no campo da mediunidade não poderia ser diferente. Lembrando que todos nós somos médiuns. Muito bem, falou tudo. É isso aí mesmo. Não adianta tentar tirar a sua parte disso tudo, porque não vai, né? O Espiritismo vem aqui falando assim, ó, não vai ter... Porque é muito simples, eu sei que eu estou falando porque eu vim aí de uma religião que pensava assim, né? Ah, o sangue de Jesus cobre os seus pecados. Você, você não vai mais responder por ele. Não é bem assim, né? A gente sabe que a nossa responsabilidade, em momento nenhum, o Espiritismo tira isso da gente. Nós vamos responder para aquilo que nós fizermos, né? E como médiums aí mais ainda. Então, só lembrando que a gente tem essa responsabilidade moral de cada vez mais tentarmos trazer água limpa para dentro da nossa cabeça, né, para o nosso ambiente, trazer essas palavras de amor do Cristo. Por isso que é importante, sabe? Quando você está dentro do centro espírita, você está ouvindo essas palavras de amor, você está ali compartilhando um momento ali que você está pensando sobre isso, a questão da mediunidade, o porquê de estarmos aqui. Estamos ouvindo mensagens dos nossos amigos da espiritualidade maior, mensagens boas, né, que vem aí dos páramos de luz, né, vamos dizer assim, e que nos ajudam bastante, que é a aguinha limpa que vem. Uma hora ela limpa você, né? Uma hora ela vai te limpar. Tá E bom? também, só para complementar, está acabando o tempo, para que a gente não se desanime, porque a gente está tendo talvez o primeiro contato com essas ideias superiores. Nós finalmente estamos permitindo conhecer o Evangelho, conhecer os ensinamentos de amor, de elevação, de necessidade de aprimoramento íntimo, depois de tantos milênios de existência, como nós somos espíritos imortais, já tivemos vários séculos de existência em que cultivamos sempre pensamentos inferiores, sentimentos de discórdia, já praticamos muitos crimes, com certeza. Então, tudo isso existe como um clichê mental, existe como reflexo do inconsciente. Nós agimos assim porque
agimos dessa maneira por milênios, por vários anos. Então, que a gente não se desanime quando a gente ainda se pega com pensamentos ruins, inferiores, quando a gente ainda sente inveja, sente raiva. É normal que a gente ainda sinta isso. O problema é a gente continuar depois disso. Agora a gente já sabe o melhor caminho. Então a gente ainda sente isso, a gente ainda pensa isso, mas que logo a gente se atente para, opa, eu já sei o que é melhor, né? Então que a gente veja agora com uma nova perspectiva de que estamos começando essa caminhada, né? Para que a gente não se desanime, que a gente não pense que a gente vai da noite para o dia, por eu ler, né, livros espíritos, por eu ler a Bíblia, qualquer conhecimento mais elevado, que a gente vai se transformar em um santo, né, do dia para a noite. É claro que não. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se fosse só ler, era tão fácil, eu adoro ler, e aí ia ser tão fácil. Só frequentar o centro, né? Mas é isso, é no dia a dia, constantemente, junto com a família, com os amigos, no trabalho, buscar sempre agir da melhor maneira. Por isso que é difícil, né? É um trabalho constante, a todo momento, buscar sempre agir melhor. Então tá. Eu acho que então, por hoje deu, né? Tá bom. Eu posso fazer hoje? Então tá. Então vamos lá. Então vamos acalmar nossos corações, colocar nosso pensamento ao alto, imaginar a face querida do nosso Mestre Jesus diante de nós, nosso ideal de vida, nosso Mestre querido que nos ensina a calma, que nos ensina o amor, que nos ensina a caridade. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso Mestre, para isso que nós viemos aqui. Então, imaginar que nosso Mestre está mandando uma luz muito bonita sobre nós nesse momento. As pessoas que estão agora ao vivo fazendo esse estudo e as pessoas que não puderam estar aqui nesse momento. Pessoas do nosso centro, como a família do Paulo, a Jussara, o Rude, um amigo tão querido, médico que está aí à frente do combate ao Covid. Mestre Jesus, que o Senhor possa envolver agora todas essas pessoas numa atmosfera de luz, de paz, de tranquilidade. E nós todos aqui, a nossa casa, nossas famílias, todas as famílias lá do Gamaliel, suas crianças, que nesse momento elas possam receber essa luz, que é um remédio divino do nosso Mestre, é uma recarga para nossas baterias, para nossa energia, que é um presentinho de Deus nosso Pai para nós. Pedimos, Mestre querido, que essa luz possa entrar em nossas vidas, possa curar, possa tirar todos os pensamentos ruins, possa ir substituindo, Senhor, todas as sujeirinhas que tem aí no nosso vaso, mas que possamos, Mestre, com o tempo, cada vez mais melhorar quem somos, o que fazemos, o que pensamos. Mestre Jesus querido, que essa atitude nossa, ela possa melhorar a atmosfera do nosso planeta, da nossa cidade, das pessoas com as quais nós convivemos, que possamos, Senhor, ter tranquilidade no trato com os nossos irmãos, que possamos lembrar, Senhor, de palavras amigas, de palavras consoladoras, que possamos, Mestre, ser um instrumento da paz do Cristo. E assim, nesse ambiente de luz, de cura, nós pedimos, Jesus querido, esteja conosco, nos incluindo no caminho do bem. Agradecidos por esse estudo, agradecidos, Senhor, pela oportunidade que temos aqui de trocar experiências, de falar com os nossos irmãos. Proteja o Gamaliel, todas as obras que são feitas ali, amanhã a distribuição da cesta para as famílias, e pedimos ao nosso Mestre que seja feita conforme a sua vontade sobre nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.